está aqui para conversar com a filha do Vinícius de Moraes. Quantos anos você tem? Ai, tem que dizer mesmo? 60. Como era ser filha de Vinícius de Moraes? Era assim, eu sabia que eu era filha de um homem que era muito conhecido. E quando eu era no colégio, pequenininha, de vez em quando alguém vinha me pegar na sala de aula e me levava no colo para me exibir lá para alguém. Então eu sabia que meu pai era uma pessoa assim importante, né? Mas ele não ia assim muito lá ao colégio me pegar. Mas foi assim, bom e um pouco complicado ser filha do Vinícius. Qual foi o primeiro livro que o Vinícius fez? Olha, a gente descobriu outro dia um caderno onde ele era assim, tinha uns 9 anos e ele já escrevia umas poesias, quando ele era menino. Depois, o primeiro livro mesmo, eu acho que se chama, se eu não estou enganada, O Caminho para a Distância. Qual foi a primeira música que o Vinícius de Moraes fez? Olha, uma música chamada Loro Morena, que não é muito conhecida. Depois, eu acho que as primeiras músicas que ficaram conhecidas que ele fez foram as músicas que ele fez com Tom Jobim para a peça Orfeu da Conceição. Aí tem muitas que ficaram conhecidas, mas ele já tinha umas musiquinhas assim antes. Já fazia alguma música, bem jovem. Qual foi a primeira poesia do Vinícius de Moraes que ele fez? Pois é, eu não sei a primeira. Eu sei que ele, como eu te falei, ainda menino, tem um caderno de poesias, com várias poesias, porque o pai dele, o vovô Clodoaldo, também gostava de escrever poesia. Eu acho que ele se inspirou um pouco no pai, e ele também já devia ter jeito, né? Já gostava, e já menino, então, escreveu esse livro com as primeiras poesias. Qual é o time do Vinícius de Moraes? Botafogo. Flamengo. Flamengo? Onde que eles moravam? Eles moraram perto aqui da casa de vocês. Quando ele era menino, ele morou numa chácara na rua Lopes Quintas. Naquela época lá tinha umas casas grandes, ele morou numa casa lá. Ele morou na Ilha do Governador, mas isso tudo antes de eu nascer. Quando eu nasci, a gente morou na rua Henrique Dumont, numa casa que agora virou um prédio. A gente morava no segundo andar de uma casa. Na verdade, no primeiro. A dona da casa alugava o primeiro andar, ela morava no segundo, ali em Ipanema. Seu pai viajava muito? Muito, muito. O meu pai era diplomata e os diplomatas viajam muito. Então, quando eu nasci, com 6 meses, o meu pai foi ser segundo secretário em Paris. Aí eu fui para lá, bem pequena, aprendi a falar francês e tinha uma babá que falava espanhol e eu gostava muito de falar espanhol. Então, quando eu voltei para o Brasil, quando eu já tinha 3 anos, eu toda hora ficava pedindo para todo mundo que eu queria melocotones. E ninguém sabia o que era. Aí eu vivia, eu quero melocotones. E melocotones depois foram descobrir que era pêssego, que eu pedi em espanhol por causa da babá, que eu acho que eu ficava muito tempo com essa babá, e gostava mais de falar espanhol do que francês. Mas, enfim, depois ele continuou viajando muito, porque ele ainda, quer dizer, quando eu nasci, depois de mim, ele foi diplomata ainda um pouquinho. Depois, quando ele começou a fazer música, ele começou também a viajar, fazendo shows e tudo. Ele não gostava muito, não, mas ele viajava muito. Era fácil para o Vinícius cantar? Olha, ele adorava cantar, mas ele não era cantor. Mas ele era afinado, né? Ele não cantava assim mal. Então, ele meio que inventou um tipo de shows, que foi uma coisa meio criada por ele, onde ele ficava sentado numa mesa, ele gostava de tomar uísque, tomava uísque, e conversava com as pessoas, e cantava também. E cada vez mais ele foi cantando, e tem algumas gravações dele que são bem, bem direitinhas, que é onde ele canta bem. Eu acho que ele gostava bastante de cantar. Gostava de fazer show, de aparecer no palco. Você ouvia as músicas do Vinícius de Moraes?
ouvia desde pequena. Isso foi uma coisa maravilhosa na minha vida, porque quando eu era pequena, o Orfeu da Conceição aconteceu, essa peça, que era um musical, eu tinha 3 anos. Em 56 a peça estreou. E depois saiu um disco chamado Canção do Amor Demais, que a Elisete Cardoso cantava, que todas as músicas eram lindas, cada uma mais linda que a outra. Então, eu pequena, o disco que tinha lá em casa, que eu ouvia o tempo todo, era esse, que já era assim de uma qualidade musical enorme. Então, isso foi muito legal, poder ouvir músicas tão bonitas assim, ainda criança. E nesse disco que teve a música, que todo mundo diz que foi a música que foi o marco, o início da bossa nova, que foi Chega de Saudade, onde o João Gilberto tocava aquele violão que era o estilo mesmo da bossa nova. Tudo isso aconteceu nesse disco, é um disco muito importante. Eu era menina e ouvia ele em casa direto. Onde o Vinícius de Moraes fazia músicas? Olha, eu acho que ele fazia música em casa. Eles se reuniam muito, na época, assim, quando ele estava com um parceiro, ele ficava muito compondo com aquele parceiro. Então, o primeiro parceiro dele, mais importante, foi o Tom Jobim. Eu acho que eles ficavam assim, um na casa do outro, o Tom no piano, ou então, às vezes, eles gravavam, mandavam num cassete a música gravada e ele botava a letra depois. Normalmente era assim, ele ouvia as músicas e botava as letras. Como ele era poeta, ele tinha muita facilidade de fazer letra, e fazer letras muito bonitas. Mas ele também era musical, porque ele também compôs algumas músicas onde ele mesmo fez a música, como, por exemplo, aquela que tocou numa novela, Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Você lembra dessa música? Tocava aí numa novela. Essa música ele fez a música também, e algumas outras. Não são muitas, mas são bem bonitas. Qual é o nome dos seus irmãos? A mais velha, que a sua mãe conhece, chama Suzana. Aí, depois da Suzana, vem o Pedro, que eu soube que foi no colégio de vocês falar, lá para a turma dos mais velhos, que é fotógrafo. Eles são filhos da Tati, que foi a primeira mulher do meu pai. Depois tem eu e a Luciana, filhas da Lila. E depois tem a Maria, que é a caçula, que era filha da Cristina Gurjão. Nós somos 5 filhos. Tinha algum bichinho de estimação? Ele teve um cachorrinho, um Cocker Spaniel, sei lá, pretinho, chamado Picolino, que ele comprou em Roma. E quando ele foi morar na Bahia, lá ele tinha um monte de bichos. Tinha papagaio, tinha um cachorro grandão São Bernardo. Lá ele teve vários bichos. Ele gostava muito de bicho. Você tem bichinho? Eu tenho 2 gatos. Todo mundo na minha família gosta de bicho. A Suzana, minha irmã, tem cachorro e gato. Eu tenho gato. A Luciana tinha gato e cachorro. E a Maria tem gato também. Viu? Uma família gatóloga. O que Vinícius de Moraes gostava mais de comer? Tudo. Ele era muito guloso. Ele adorava comer. Ele gostava muito de essas comidas assim, galinha ao molho pardo, carne assada, essas comidas feitas em casa, porque na casa da minha avó se comia muito bem. Então era uma preocupação quando ele estava fora do Brasil, que ele ia voltar, ele mandava já uma carta dizendo exatamente o que ele queria comer. Farofa, carne assada, e adorava doce, e o doce que ele mais gostava era papo de anjo. O Vinícius de Moraes ajudava você a fazer o dever de casa? Não. Não. Mas eu tinha um tio que me ajudava, que fazia dever comigo. Ele tinha uma vida diferente, assim, de artista, acordava mais tarde, dormia tarde. E então eu apelava para esse tio Fabrizi, que me ajudava a fazer os deveres no colégio, que eu gostava muito de estudar. Como seu pai era na infância? Olha, a minha tia Leta, a irmã dele, diz no livro da Antologia Poética que ele era um menino
assim, às vezes um pouco angustiado, mas um menino levado também e sonhador, e se apaixonava por todo mundo, pelas tias, pelas primas. Ele era assim muito romântico e gostava de fazer aventuras e coisas assim. Gostava muito, teve uma infância muito rica, porque quando ele era menino, eles foram morar na Ilha do Governador, que na época era muito tranquila. Então ele teve uma infância assim de praia, acho que a primeira namorada foi lá, e ele tem lembranças muito boas lá da Ilha do Governador. Você sabe qual eram os sonhos que o seu pai tinha? Eu acho que o sonho dele era mais ou menos a vida que ele acabou fazendo, né? Eu acho que ele gostava muito de música e acabou fazendo música. Ele sonhava com muitas namoradas e casou muitas vezes. Gostava de filhos, teve filhos, né? E principalmente gostava dos amigos, eu acho, era uma das coisas principais, e de família. E ele era muito apegado à família dele e ele era muito mimado pelas irmãs dele, faziam tudo que ele queria, porque ele era uma pessoa assim difícil de você resistir a ele. Tinha muito assim charme, sabe? Muito sedutor ele era. Você sabe se ele gostava da vida dele? Eu acho que ele gostava. Eu acho que ele gostava da vida dele, até porque ele viveu a vida dele do jeito que ele gostava. Nunca ninguém conseguiu dar muito conselho a ele para ele fazer isso ou aquilo. Ele fez tudo que ele quis. Acho que essas coisas às vezes têm um preço também, mas ele viveu intensamente tudo que ele quis. Eu acho que ele gostou da vida dele, sim. Você sabe se ele gostava de estudar e o que ele gostava de estudar? Olha, ele gostava de estudar, ele era bom aluno, ele ganhou uma bolsa para estudar na Inglaterra, em Oxford. Ele se formou em Direito, estudou no Santo Inácio e era um bom aluno. E era ligado no início da juventude dele, já com escritores e pessoas assim das letras. Ele gostava de escrever, de português, de língua de português. Mais do que de matemática. Acho que matemática ele não gostava muito. Qual a música que seu pai mais gostava? A que ele mesmo mais gostava, eu não tenho muita certeza. Mas, assim, algumas músicas dele que eu tenho certeza que ele gostava muito, por exemplo, A Felicidade, que é Tristeza Não Tem Fim, Chega de Saudade, o Garota de Ipanema, acho que ele gostava muito. Depois as músicas que ele fez com o Baden, o Canto de Ossanha, o Berimbau, todos os afro-sambas. Eu acho que quando ele estava assim, com um parceiro dele compondo, aquelas eram as músicas que ele mais gostava, aquele era o parceiro que ele mais gostava. Ele era assim, quando ele estava com a pessoa, aquilo era a coisa mais importante do mundo. Só que depois, às vezes, ele mudava. E aí, aquela outra pessoa que era a coisa mais importante do mundo. E ele vivia muito, e aí se identificava. Depois, quando ele já era mais velho, ele encontrou o Toquinho, que era muito mais moço que ele, podia ser filho dele. E, nessa época, começou a fazer muitos shows pelas universidades, que eram os circuitos universitários. E aí ele queria realmente estar o tempo todo assim, com um grande público e ser mais popular. Os outros parceiros dele achavam que ele estava assim, fazendo um pouco uma música mais fácil. Mas ele achava que era mais importante cantar para as pessoas saberem as músicas e tudo, do que fazer uma música mais sofisticada. O seu pai gostava de algum programa infantil? Você sabe se ele gostava? Ele criou, né? Ele criou músicas para as crianças. Ele fez alguns poemas soltos, o pato, a casa, o elefante, a cachorrinha. Eram poemas soltos que foram depois musicados por um músico, e aquela reunião de músicas se transformou na Arca de Noé. Ele deu o nome de Arca de Noé. E ele gostava muito de se comunicar com as crianças.
Então, essa parte da obra dele, que são as músicas infantis, são músicas muito importantes. Depois ele fez um programa para a TV Globo, onde ele se cercava de crianças, e ele e o Toquinho tem essa gravação. E agora eu posso contar para vocês, assim, que só eu sei isso, que vai ter um desenho animado da Arca de Noé que vai ser feito. E também a minha irmã Suzana já começou a gravar as músicas de um novo disco da Arca de Noé, só com gente muito legal que vai cantar. Vai ser bacana. Quais são as lembranças que você tem mais bonitas do pai? Eu tenho muitas, porque eu fiz shows com ele, então essas turnês com ele que eu fiz tocando, eu tocava um pouquinho de percussão, acabei conseguindo que ele me levasse lá nos shows. Então são lembranças maravilhosas, porque a gente viajou pela Europa, fazendo show, cantando. E de criança, eu lembro de uma casa em Petrópolis, que a gente ia quando eu era pequena, eu e a Luciana, ele era casado com a Lucinha, tinha uma casa linda em Petrópolis, e era uma casa muito chique, assim, toda com chão de mármore, e tinha uns cobertores de pele, e a gente achava o máximo aqueles cobertores. Então, essa época nessa casa foi muito bom. E dele, assim, o que eu acho que ficou mais importante para mim, foram coisas que ele passou para a gente. É um senso de liberdade, de justiça, de detestar qualquer coisa que... Ele falava que ele detestava tudo que oprimia o homem, por isso que ele não gostava de gravata. E ele tinha um senso de justiça muito forte, então ele detestava injustiça, detestava racismo, detestava violência, detestava tudo isso. E era uma pessoa muito generosa, então essas coisas eu acho que foram as coisas legais que ficaram dele. Você vai fazer algum esporte? Fazia, ele gostava de remar. Ele remava pelo Botafogo. Olha, a gente vai cantar a casa e eu vou contar como era um verso que depois ele mudou, como era a casa quando ele fez da primeira vez. Então eu canto uma vez, depois vocês cantam comigo? Então vou cantar como era e a gente vai cantar depois como é agora. Então, era uma casa muito engraçada, não tinha